Nunca subestime a magia cigana. Você pode ser vítima de uma vingança brutal. Olá, queridos e queridas do canal Cinema Facts, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo feito com muito carinho para vocês. E hoje vamos falar do filme que está sendo apontado como talvez o melhor filme já do ano de horror, de 2022. Será que é o melhor filme? Vamos analisá-lo para vocês? Mas antes eu peço, por favor, que quem está chegando agora, que caiu de paraquedas aqui no canal, se inscreva, por favor, e curta. Já dá um seu like aqui no vídeo, certo? Então, vamos ao filme que é o que interessa. Em The Cursed, nós vemos no primeiro momento uma cena da Primeira Guerra Mundial, 1917, onde um homem ferido está sendo atendido por enfermeiros, naquela confusão toda, várias pessoas feridas, e nós temos a trama deslocada para 35 anos antes, século XIX, onde nós vemos o Sr. Simus Lohan, um proprietário de terras muito poderoso, massacrando um clã de ciganos, e nesse massacre, onde eles enterram vivos esses ciganos, a matriarca desse clã está proferindo uma maldição contra eles. E esses ciganos, eles tinham um hábito de adorar, havia um oratório com uma mandíbula com caninos pontiagudos, o que vai remeter a uma figura licântropa, algo ligado a um lobisomem. E esse Sr. Simus Lohan tem um filho chamado Edward, e esse menino desaparece. E aí vai começar a história dessa maldição, onde todos serão amaldiçoados. O tal The Cursed, Os Amaldiçoados, que é o título original do filme. Maldições ciganas, elas já estão presentes na história do cinema, com filmes muito interessantes, como o Thinner, né, A Maldição, que é de 1996, inspirado na obra de Stephen King, e no maravilhoso Arraste-me para o Inferno, né, do Sam Raimi, o Drag Me to Hell, que é de 2009. Todos os dois filmes têm uma maldição cigana, uma mulher cigana. Sempre a magia está ligada à matriarca, né? Tem consequências trágicas e aterradoras dessas maldições. E isso está presente em The Cursed, né? Seria Os Amaldiçoados, uma tradução literal do título. A sequência em si do massacre dos ciganos era mostrada em plano geral, ela é muito forte, é muito realista, quase um tom documental. E era algo comum na época, a perseguição aos ciganos naquela região. A história seria ambientada na França, mas a perseguição aos ciganos ela se deu em vários pontos da Europa. Era quase uma perseguição antissemita que existiu também em muitos pontos da Europa. E havia toda essa questão da magia dos ciganos, que eram tidos como filhos do demônio e donos de uma magia muito poderosa, que tinham que ser combatidos, e como invasores de terra. Por serem um povo nômade, havia toda uma questão envolvida, uma mística em torno deles. E essa questão da maldição no The Cursed, ela se dá através dessa questão da licantropia, e que acaba ficando claro que o menino Edward acabou se tornando um lobisomem através de uma brincadeira entre as crianças, diante de um espantalho aterrador, assustador, que é erguido diante de uma pequena cova onde estava o quê? A tal mandíbula, lá do altarzinho que a matriarca cigana adorava e acendia velas para essa mandíbula. Tudo é muito sutil, nada é muito 100% explicado com relação a isso. O que é muito bom, que a sutileza no horror é muito bem-vinda. Assim. A fotografia do filme ela é quase monocromática, ela é muito fria, tem momentos que ela parece ser quase um preto e branco, e o que dá a cor, a questão cromática do filme, ela é reavivada através do elemento fogo, tanto nas tochas quanto nas velas, é o que faz criar em torno dessa fonte ígnea, né, dessa fonte do fogo, as cores no filme.
porque o filme em si ele é de cores frias, o que é muito interessante. Ele não é um filme muito colorido. Se fosse um filme muito colorido, uma fotografia muito colorida, muito de cores fortes, vivas, ele não teria a força dramática que ele tem. Muito pelo contrário. Até a construção da atmosfera dele seria muito fraca, muito ruim, não seria tão verossímil. Dá até um tom meio depressivo e também acentua o tom gótico da história, porque é uma história de forte acento gótico, o The Cursed, com certeza. Mesmo o tema da licantropia do lobisomem não sendo um elemento gótico tão forte, sendo o elemento gótico mais forte no horror, o tema do vampiro, a questão da licantropia ficou muito bem colocada dentro do roteiro. Isso, com certeza, funcionou muito bem. Existe um momento no filme que aparece um garoto morto, com vermes, com ferimentos graves, que é muito chocante e não muito usual. O cinema normalmente não costuma encenar, mostrar a morte de crianças e de adolescentes. É muito raro acontecer isso. E no filme isso aparece, mas não de uma maneira gratuita nem chocante. Ele está ali como estrutura do roteiro, para auxiliar a história a ser contada de uma maneira mais efetiva, mais dramática. É muito importante que aquela cena tenha sido mostrada. Isso é muito interessante. Existe uma personagem chamada Anne-Marie, que ela está com mais 2 homens tentando caçar a criatura, né, que está começando a rondar o vilarejo, e ela é atacada. E por ser atacada, todo mundo sabe o que acontece com quem é arranhado ou mordido por um lobisomem. Ela se torna uma mulher lobo. E há um momento em que ela está numa mesa e ela sai de dentro de uma massa disforme e ela sai numa forma quase humana e com gosmas e coisas em torno dela. Essa sequência em si, ela é uma citação explícita de O Enigma do Outro Mundo, do John Carpenter, a cena do cão que tomou outras formas e que ele é destruído por um dos homens lá no caso do Enigma do Outro Mundo, um dos cientistas, e nesse caso um dos caçadores, um dos homens dessa aldeia onde se passa a história. É uma cena muito forte, uma cena muito bem realizada em termos de efeitos especiais e que tem uma carga dramática muito interessante, muito rica em termos narrativos. É um dos grandes momentos do filme, essa sequência da Anne-Marie disforme, Lovecraftiana, vamos dizer assim. O patologista John McBride, que está lá para investigar as mortes, ele é uma espécie de correspondente ao personagem Van Helsing do Drácula, né? Aliás, existem alguns paralelos com o Drácula de Bram Stoker e esse filme, com certeza. Há um diálogo paralelo entre as duas obras, o Drácula do Bram Stoker e o The Cursed. E essa personagem em si tem essa conotação, né, de ser uma espécie de Van Helsing, que teve um passado. Ele teve a mulher e a filha mortas por um lobisomem em um episódio emblemático de licantropia que ocorreu na França, no século XVIII, e que ele também está ali para se vingar, né, para purgar o seu trauma do passado, sua dor, como uma espécie de vingador daquele momento, de tudo que está acontecendo naquele lugar. O episódio em que essa personagem do patologista teve a filha e a mulher mortas por um homem-lobo foi os incidentes de Gévaudan, na França, em 1867. Esses mesmos episódios, essa mesma história muito conhecida, que faz parte da história da França, é retratado no filme Pacto dos Lobos. Você deve conhecer. É mais ou menos a mesma história, as mesmas origens.
históricas e antropológicas e afins, tem a mesma raiz histórica. E há também um diálogo desse filme com o Pacto dos Lobos por causa dessa personagem do patologista também. A mansão do Sr. Lohan, o dono de terras, o responsável por toda a desgraça, o responsável por toda a maldição que caiu sobre o lugar, é um cenário muito forte, tem uma grande força estética no filme. Há um momento no filme em que vai haver um confronto dentro da casa com a criatura, o licântropo, o lobisomem. É muito interessante a movimentação dentro da casa, com os candelabros, com as velas, e como isso é trabalhado na fotografia do filme. Há um momento em que ele está com o candelabro, com as velas diante do espelho. Isso tem um efeito visual muito interessante, e para a construção do suspense é muito bem utilizada essa questão dessa iluminação das velas. Isso tem uma grande força narrativa. É muito importante isso para o filme, para a condução do filme como história, como suspense. Funciona muito bem. Resumindo, é um filme muito bonito, é um filme que tem suas belezas, tem um final surpreendente, os desdobramentos finais são bastante surpreendentes. É o melhor filme de horror de 2022? Ainda não sabemos, mas é um forte candidato com certeza. Certeza absoluta. É um filme que nós recomendamos, é um filme muitíssimo bem realizado, tem grandes momentos, grandes atores em cena, e vale muito a pena ser descoberto por vocês. Certo? Então é isso. Muito obrigado por todos que ficaram até agora. Por favor, comentem o que vocês acharam. Comentem de filmes de lobisomens que vocês gostam, por favor. Por favor, compartilhem nosso conteúdo nas suas redes sociais. Nos sigam nas nossas redes sociais. Deem seu like. Se inscrevam quem ainda não está inscrito. E nos vemos em breve. Tchau!